Amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Bom, o Eduardo Bolsonaro manda avisos e nos informa sobre a data do seu retorno. Ele condiciona o seu retorno iminente, ou seja, imediato, assim que forem implementadas as sanções americanas contra o doutor Alei de Moraes. Mas antes disso, antes de trazermos essa matéria que o Eduardo informa sobre o seu retorno, dá informações sobre o seu retorno, a matéria está na revista Oeste. O deputado licenciado revelou que pretende... Muito bem, vamos lá. Antes disso, vamos reverberar um pouquinho aqui. Alguns de vocês já estão a par disso, mas de uma informação trazida pelo portal UOL, dando conta de elementos do governo Trump que teriam passado algumas informações ao UOL sobre a quantas andam a velocidade da aplicação das sanções contra o Dr. Alei. Curioso que o UOL já dá praticamente como certo também as aplicações dessas sanções, mas traz um elemento que nós vamos aqui tentar analisar junto com vocês. Um elemento, olha, o governo Trump está a ponto de aplicar sanções, mas entende que há riscos, entende? O incrível ex-exército de Brancaleone vai revidar contra os Yankees. Só pode ser. Vamos verificar se é isso mesmo. Bom, eu não sei se vou, não sei se fico. Vamos aqui. Vamos ouvir da voz. É melhor ouvirmos diretamente das vozes maravilhosas dos analistas. São analistas do UOL. A Fabiola, não sei das quantas. O próprio Jamil Chad. E sempre tem outras pessoas de beleza inesquecível que pululam nesta fauna de jornalistas do Grupo UOL. Que maravilha, do portal UOL. Vamos ouvir. Quem começa falando é esta beldade, a Fabiola, não sei das quantas. Vamos lá. Está na nossa página, entre as mais lidas, a coluna do Jamil Chad, reportagem falando que o governo Trump avalia a sanção contra Alexandre de Moraes, mas alerta para o alto risco. A gente tem falado bastante... Interessante isso. O governo Trump avalia as sanções, ou seja, dado como certo quando ela coloca aqui, mas alerta para alto risco. Alerta? O governo alerta quem? A si próprio. Alto risco de quê? Sobre isso, através, claro, de Eduardo Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos justamente com esse objetivo, né? Eles querem focar nessa pressão ao Supremo Tribunal Federal, enquanto o Supremo Tribunal Federal julga o próprio Bolsonaro e os outros envolvidos na tentativa de golpe. O que o Jamil traz nessa reportagem? Que o governo Trump está examinando essa possibilidade. Então, quer dizer, não é descartada essa possibilidade. Fala pra gente sobre esse exame de Trump aí contra Moraes, hein? Olha, Fabiola, não é descartado. Quando eu era criança, gostava de assistir Os Três Patetas, né? Então tinha lá o Cullen, que era aquele gordinho que eu adorava, ainda adoro, ainda vejo, ainda hoje em dia quando posso, para me divertir um pouco. E certamente o que o UOL está dizendo é que o Trump está como o Cullen quando ficava meio apavoradinho, com medo, né? O Trump está com medinho, né? Olha, o Trump avalia. Olha, gente, olha o ridículo que essa gente se presta. Olha o que o UOL, essa esquerda. Não, olha, o governo Trump avalia as sanções contra Moraes, mais alerta para alto risco. Aí Trump. A embaixada aqui ouviu essa matéria do UOL, a embaixada dos Estados Unidos deve estar... Ele ligou para Trump, aí Trump está... né? Que coisa, deve estar debaixo da cama, o Trump deve estar debaixo da cama da Melania, né? A possibilidade está sendo... Deve estar pedindo pinico, Trump. ...examinada, mas o que eu trago, e essa é a grande novidade, é que dentro da Casa Branca existe uma hesitação enorme, porque é considerado esse gesto... Oh meu Deus, existe uma hesitação. Olha a ênfase que esse sujeito
né, esse Maria Matraca atrás, né? Dentro da Casa Branca existe uma hesitação, mas não é qualquer hesitação, é enorme, como né? Enorme. É considerado dentro da Casa Branca como sendo um gesto de alto risco. Meu Deus, gesto de alto risco. Entendi. Meu Deus. Eu acho que essa hesitação que o governo dos Estados Unidos está nesse momento é uma coisa de tão alto risco, tal qual quando houve o triste episódio, né? O triste episódio do ataque japonês que precipitou Roosevelt a fazer aquele discurso e disse: hoje foi o dia da infâmia, e aí decidiu ir para lá contra os japoneses, né? Acho que os biógrafos dizem que Roosevelt pensou muito em tomar aquele passo, porque Roosevelt não queria fazer parte do grande segundo conflito mundial. Então acho que é isso, né? Essas horas que Trump está pensando em aplicar as sanções é um exame muito delicado, porque é de alto risco este passo para a história do governo americano, do povo americano. Tem que ser ridículo, Jamil Chad. Aqui muito claro, e aí na diplomacia todos nós sabemos que existe, e no jornalismo também, que são obviamente as conversas em off, conversas com fontes que não podem aparecer, que não podem obviamente falar. O interessante é que Jamil Chad, o ponto mais insignificante do jornalismo do sul global, que é o terceiro mundo, esse sujeito se arvora a falar em verdade, dizendo que tem fontes na Casa Branca, um governo de direita, que sabe muito bem isso. Quer dizer que esse sujeito está se arvorando que ele, da sarjeta do jornalismo periférico da América do Sul, tem contatos, fontes anônimas no núcleo duro do governo Trump, que passou essas informações para ele. Que todo o governo Trump está... aplica, não aplica, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Faça-me um favor, rapaz, nós chegamos a esse ponto, o jornalismo está... com o seu nome, ou seja, manter o seu anonimato, mas eu posso garantir a todos... Antigamente era só ministros do Supremo Tribunal Federal que falavam com essa gentalha aqui sob condição de anonimato. Eles inventam essas coisas. Agora, inventaram fontes de dentro do governo Trump que fala com um insignificante desse aqui. Não é? É o Tucker-Carlson brasileiro, cara. Esse é o Tucker-Carlson. É o Tucker-Carlson da vida, né? Negócio, rapaz. Altíssima fonte dentro da Casa Branca que aceitou conversar com a gente. Justamente. Imagine vocês, né? Esse sujeito com inglês de pingunço ligando para a Casa Branca, para a recepcionista da guarida. Olha, eu sou Jamil Chad. Isso é... Que troço é esse de Jamil Chad, meu amigo? Você está fazendo trote? Não, é que eu quero falar com uma altíssima fonte dos assessores de Trump para saber se ele vai aplicar. Eu sou Jamil Chad do UOL. Você está de brincadeira, rapaz. Sobre esse tema. Então, Fabiola, ponto número 1. Sim, o tema está sendo debatido, mas o que essa fonte do altíssimo escalão Donald Trump me diz? Primeiro, eu, como advogado, sobretudo advogado criminalista, toda semana, vários dias por semana, seja de viva voz ou presencialmente, seja analisando falas que estão no papel, nos autos digitalizados, eu estou analisando falas, o que a gente chama de análise do discurso, né? As falas das pessoas, interrogatórios, depoimentos, manifestações. Então, assim, muito modéstia à parte, eu sei quando o sujeito está mentindo. Ele fica inventando
ele floreia, ele põe ênfase, ele repete expressões que são moletas do discurso, que ele se apega para tentar dar sentido ao próprio discurso. Como, por exemplo, veja, ele repete de novo, falei com altíssima, essa fonte que é altíssima, falou com nada. Aqui no Nordeste, na Bahia, nós chamamos esse tipo de gente de Zé Ruela. Quando o sujeito é um Zé à esquerda, é um Zé Ruela, um jornalista Zé Ruela, fantasiando. Lugar, ela é considerada como uma pauta de alto risco. Alto risco para quem? Para Bolsonaro? Para Eduardo Bolsonaro? Não, para os interesses americanos, Fabiola. Eles só pensam neles, vamos deixar aqui muito claro. Né? E aí, quais são esses riscos de eventualmente colocar uma sanção contra Alexandre de Moraes? A primeira delas, que foi me apresentado, sempre que... Olha. E o tom de solenidade. O tom doutoral, né? A primeira delas. Olha como ele quer passar uma coisa séria, né? Trump tem se envolvido em campanhas eleitorais no exterior. Alívio rápido da rinite, sinusite e congestão nasal. Novo Coristina Decongeste. Respire e vai. O seu candidato perde. Por quê? Porque ele consegue, no fundo... Peraí, ele tá falando de... Meus amigos, ele tá falando de Trump ou do Mick Jagger? Ele está dizendo que... Vamos recapitular, gente. Vamos recapitular para a gente colocar um apelido nesse Jamil Chouad, né, depois, né? Para a gente entender a alma deste peleio. Ele começou dizendo... Estados Unidos avaliam aplicar sanções amorais, mas... alertam para altos riscos. Muito bem. Aí ele começou dizendo, Jamil Chouad, ele tá no dia de Barroso, né? Jamil Chouad. E depois ele faz uma foto igual aquela de Moraes, né? Eu conversei com uma fonte de altíssimo escalão e tal, e essa fonte disse que estão avaliando, são altíssimos riscos. Tudo balela. Aí diz assim, vamos aos riscos. Muitos assessores analisam que um dos altos riscos de aplicar sanções a Trump é que toda vez que Trump se mete a apoiar alguém no exterior, esse alguém perde. É Mick Jagger, que vai assistir uma partida de futebol e o time ou a seleção que ele vai lá e bota a camisa perde? Ou é Donald Trump? Um dos homens mais sortudos que já existiu na face da Terra. A começar pela família que nasceu, começar pelas mulheres que teve, pela mulher que tem, pela família maravilhosa que tem, pelos 2 mandatos que o bom povo norte-americano lhe deu, e sobretudo nesse agora. Só aquele balaço do qual ele escapou. Nós estamos falando, Jamil dos Ais, ou Jamil dos Ais, de Mick Jagger ou de Trump, né? Gente, essa é a imprensa, rapaz. Unificar um país em torno de uma oposição a quem apoia ele. Né? Então aconteceu isso aonde? No Canadá. No Canadá, o partido que venceu a eleição estava destruído, estava na lona. E aí o que faz? Donald Trump começa a atacar justamente o ex-primeiro-ministro. Você vê que ele está mentindo que ele ouviu isso de algum assessor, mas essa é a narrativa da mídia. Você vê, o Canadá de fato estava destruído e está destruído. Foram pelo menos 2 décadas e meia de muita groselha colocada na cabeça do povo, das universidades. Destruíram o Canadá. O Canadá que não é um lugar para amadores. O Canadá que vocês sabem mais do que eu, o Canadá é um povo extremamente heterogêneo, é um povo que não tem liga entre si, porque foi feito a partir de gente, e há pouco tempo, a curto tempo, se analisarmos, né, o espaço histórico, quer dizer, é um povo sem liga, é um país muito jovem ainda, né? Então, quer dizer, não cria uma unidade, não há uma cultura, um comportamento do canadense, vamos dizer assim, pelo curto espaço de tempo na história como esse povo se formou. Então, plantaram, o marxismo cultural foi sendo plantado, nós estamos vendo. Então, veja, o fato de o Canadá, infelizmente, todos pensavam que haveria uma esperança em o Canadá se livrar do Justin Trudeau, o filho dizem, do Fidel Castro. Todos pensavam que iria marchar para algo menos pior,
Pois é, mas não é Trump, o fato de Trump ter apoiado. Ele nem entrou de vez. Trump só falou umas groselhas, né, que queria anexar e tal. Trump faz isso para tirar o foco de coisas mais importantes que ele está fazendo. Ele joga isso para a mídia ficar comendo alpiste enquanto ele vai fazendo o que ele deseja fazer em outros lados. Então, vejam vocês, a situação do Canadá, educacional, cultural, comportamental do povo, institucional, está tão deteriorada, é muito grave. Tão grave que eles saíram do Justin Trudeau e elegeram esse outro arremedo que aí está. Então esse sujeito, esse é o discurso da mídia, essa é a narrativa da mídia, falar que, olha, quem Trump apoia pelo mundo afora vai perder. Então o alto risco é esse. Se Trump interfere no sentido de aplicar sanções amorais, é capaz de a direita toda desandar e Lula se reeleger. Os aposentados, que eu digo, os aposentados que foram afanados vão todos por isso votar no Lula e na Janja, né? Vejam, ele vai piorar, ele vai continuar. Cadê? Ele vai continuar. Etc. E aí esse partido se reconstrói basicamente como um partido anti-Trump, uma agenda anti-Trump, e vence as eleições. A mesma coisa na Austrália, que o partido também consegue ter. Austrália, outro país que está numa situação extremamente precária do ponto de vista político, institucional, cultural, educacional. Eles estão tão perdidos que eles não conseguem, com ajuda ou sem ajuda, sair do buraco que está. Essa composição, ou seja, Trump é um excelente cabo eleitoral da oposição e não dos seus próprios candidatos. Isso é uma constatação da própria Casa Branca, por favor. Então, qual é a constatação deles em relação ao Brasil? Bom, de repente, se a gente entrar de sola na eleição em 2026 no Brasil para apoiar o Bolsonaro, o seu filho ou qualquer bolsonarista, de repente isso é um tiro no pé daquela própria candidatura. Então, esse é um ponto inicial. E aí, atacar Alexandre de Moraes, colocar uma sanção contra Alexandre de Moraes, é mobilizar todas as outras forças políticas brasileiras contra uma invasão à soberania brasileira, uma ingerência à soberania brasileira. Então, olha só, o cálculo é que essa sanção, no lugar de ajudar, ela vai, no fundo, atrapalhar o bolsonarismo. Olha! Então o amigo imaginário dele, que é o funcionário do alto escalão da Casa Branca, assessor de Trump, disse a ele o seguinte: olha, estamos avaliando as sanções, estão na mesa as sanções, mas nós estamos com medo de aplicar essas sanções porque isso soaria como um apoio do Trump ao bolsonarismo, e como o Trump é pé frio, meu Deus, nós estamos paralisados, não estamos conseguindo tomar uma decisão, não vamos, é alto risco, não vamos aplicar sanções, porque vai que, se aplicar sanções, os brasileiros se revoltam, todos saem pró-Xandão. Meu amado, cabeça de ovo, não toque Trump no meu amado, cabeça de ovo. Por isso, Trump, agora nós vamos eleger cabeça de ovo imperador perpétuo, e todo o seu filho lá de Roma vai ser o herdeiro por dinastia e tal. Jamil Chad é um Napoleão, não de hospício, mas um Napoleãozinho de quinta categoria desse jornalismo nojento que se faz no Brasil. Dê seu like, inscreva-se. Se você já está inscrito, considere todos os dias verificar a sua inscrição. Os amigos de Jamil Chad estão tirando a sua inscrição. Veja aí para você ver. Além disso, não espere notificação. Os amigos do Jamil Chad estão impedindo que você receba a notificação, o aviso de que nossos vídeos chegaram aí na sua casa. Então, entre no canal espontaneamente, várias vezes ao dia, sem esperar a notificação. A partir das 9 da manhã já tem vídeo novo todos os dias. Comente, digam kkkk Jamil Chad. Digam aí, kkkk Jamil Chad. Bom, compartilhem. Para quem gostou dessa linda camiseta, a camiseta protesto da Venezuela do Sul, aqui embaixo no primeiro comentário fixado existe um link, você clicando será direcionado à loja virtual da Perestroika, parceiro aí do canal que confeccionou essa camisa protesto, que significa o seguinte: não seja bobo, significa aqueles que querem fazer de aqui uma Venezuela do Sul não passarão.